Moreira César, 13 de setembro de 2019. Observação. Estou dando início a mais uma filmagem. Em nome do Senhor Santo Espírito, do Senhor Jesus. Em benefício da minha nação, do meu país, do Brasil e de todo o povo brasileiro. Amém, Senhor. Santo Espírito. Amém, Senhor Jesus. Observação. Os políticos estão vendendo e desfazendo das empresas estatais públicas do país, do Brasil, para cobrirem despesas do governo e pagarem as dívidas públicas, herança, eu disse herança maldita esta, deixada e feita por outros governos e políticos que antecederam o atual governo federal. Observação. Em vez de venderem, desfazerem das empresas estatais públicas para pagar e cumprir as dívidas deixadas por irresponsabilidade de outros governos e políticos que antecederam o atual governo federal. Observação. Eu disse observação. Por quê? Porque não faz que os governos e os políticos que fizeram estas dívidas públicas enormes por irresponsabilidade de seus governos. Eu disse que esses governantes que fizeram essas dívidas enormes por irresponsabilidade de seus governos, pague e devolva aos cofres públicos da nação, do país, do Brasil, todo, eu disse todo o dinheiro da dívida pública deixada por irresponsabilidade desses governantes irresponsáveis que antecederam, eu disse que antecederam o atual governo federal. Observação, eu disse observação. A devolução desse dinheiro não é o suficiente para pagar a dívida pública desse país, do Brasil? Observação, eu disse observação. Vender empresas públicas, patrimônios públicos, para cobrir e pagar as dívidas públicas deixada por outros governos e políticos irresponsáveis, abre aspas, é muito fácil, fecha aspas. Observação, o que eu, José Teles Almeida, e acredito, eu, que também este é o desejo e a opinião da maioria do povo brasileiro. Eu disse que o governo atual federal fizesse que os políticos que fizeram essa enorme dívida pública por irresponsabilidade de seus governos, eu disse, pagassem e devolvessem aos cofres públicos da nação esta herança maldita de dívida pública deixada por esses governantes irresponsáveis. Observação. Eu disse observação. E resta a saber se quando não tiver mais... empresas públicas para vender, para cobrir as despesas do governo e as dívidas públicas feitas e deixadas por esses governantes e políticos irresponsáveis, eu disse irresponsáveis no Brasil. Observação, abre aspas. O que? Eu disse o que?
a sociedade brasileira vai ter que fazer para pagar as dívidas públicas deixadas por irresponsabilidade dos políticos e governantes, eu disse, neste país, no Brasil. Observação. Eu disse observação. A sociedade brasileira vai ter que colocar à venda estes políticos e governantes irresponsáveis neste país, no Brasil. Eu disse, quando não tiver mais dívida pública para vender, para cobrir as dívidas públicas, o que a sociedade vai ter que fazer para cobrir as dívidas públicas feitas por irresponsabilidade dos políticos nesse país, no Brasil? A sociedade brasileira vai ter que colocar esses políticos à venda para cobrir essas dívidas públicas. Que estão fazendo estas enormes dívidas públicas por irresponsabilidade de seus governos. Observação, eu disse observação. O maior problema que a sociedade brasileira vai encontrar, vai ter, é achar quem queira comprar esses políticos do Brasil. Observação. Por quê? Por que estou dizendo isso? Porque nem no mercado negro criminoso não vai aparecer oferta para comprar esses políticos do Brasil. Observação. Eu disse observação. O problema não começa, e não é só com as estatais públicas que está dando prejuízo à sociedade brasileira. Ou seja, um problema maior, eu disse, ou seja, um problema maior para a sociedade brasileira resolver. Observação. Está dentro do próprio governo federal, estadual e municipais em todo o Brasil. Eu disse que gastam o dinheiro público a gosto e à vontade, como querem e do jeito em que eles querem, causando enormes dívidas públicas para a sociedade brasileira pagar. Observação. Eu disse observação. O problema da falência das empresas estatais públicas começa, eu disse começa, dentro do próprio sistema de governo do país, do Brasil. Ou seja, temos nesse país, no Brasil, um sistema político falido, eu disse falido, há muito que governa o Brasil. Observação, sistema político este de vadiagem, de penduricalho, de ostentação, de mordomias, de regalias e de exploração da nação, do país, do Brasil e de todo o povo brasileiro. Observação, eu disse observação. Antes de vender e destruir as empresas estatais públicas, é necessário que se faça nesse país, no Brasil, uma reforma política geral em todo o sistema político de governo neste país, no Brasil.
Eu disse, observação, reforma política geral esta, em todo, eu disse, em todo o sistema de governo do país, do Brasil. Observação, eu disse observação, reforma esta que já deveria ter sido feita há muito tempo, eu disse há muito tempo, já deveria ter sido feita esta reforma política geral em todo o sistema político de governo deste país, do Brasil, e não foi feita. Observação, eu disse, e não foi feita, porque temos nesse país, no Brasil, políticos covardes, desonestos, corruptos, pilantras e verdadeiros exploradores da nação, do país, do Brasil e de todo o povo brasileiro. E isto precisa acabar, mudar agora, já passou da hora, de mudar isso. Observação, eu disse observação, para destravar a economia do país, do Brasil, e o Brasil, voltar a crescer, para o bem da nação, do país, do Brasil e de todo o povo brasileiro. Oráculo do Senhor, Santo Espírito, o Senhor dos Exércitos e do Senhor Jesus. Amém, Senhor, Santo Espírito. Amém, Senhor Jesus. Moreira César, 13 de setembro de 2019. José Thieres de Almeida. RG 1093479X. Assinado. Eu disse assinado. Amém, Senhor. Santo Espírito. Amém, Senhor Jesus.